Bem, pessoal, um bom dia a todos. Nós estamos iniciando hoje uma sequência aí de alguns webinars que faremos sobre o projeto Update da Embarcadero. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos apresentar para vocês hoje os benefícios de ser um cliente embarcadeiro com a manutenção ativa. Então, conforme eu falei, esse é o primeiro dessa sequência de webinars que faremos. Serão webinars aí pontuais em relação à utilização desse plano de manutenção de vocês, que são aí clientes embarcadeiros. A nossa ideia é estar compartilhando com vocês, além dos benefícios, que é o que a gente vai estar passando aqui hoje, alguns recursos que a ferramenta tem e que podem ajudar vocês aí nesse processo de manter-se atualizado com tecnologias de ponta aí do mercado e as tecnologias que são inseridas no Delphi a cada nova versão. Nesse nosso primeiro webinar, nós vamos contar aí com a participação do Marcelo Marinho, que é do Departamento de Manutenção e Relacionamento. Eu, Landerson Gomes, que represento aqui o programa acadêmico, sou também MVP da Embarcadero aqui no Brasil, e o Thiago, que é Thiago Santos, nosso oficial de suporte aqui no Brasil. Marcelo e Thiago conseguem me ouvir? Podem dar um alô aí? Ô Anderson, bom dia. Tô sim, cara. Tô te ouvindo. Só que eu tô tendo um retorno aí do YouTube, né? Tá com um certo delay, parece. Bom dia a todos, estou ouvindo. Satisfação aí participar dessa apresentação. Será o primeiro de muitos e esse conteúdo com certeza vocês vão gostar aí. Muito obrigado aí pela presença, Anderson. Valeu. Vamos lá então. Antes da gente iniciar o webinar propriamente dito, né, vamos falar um pouquinho do projeto Update, que é um projeto aí que visa, conforme eu falei, compartilhar com clientes embarcadeiros o que a gente está inserindo de novas tecnologias no produto e também formas de utilização dessas tecnologias aí nos projetos que você já vem tocando ao longo do tempo. Para falar um pouquinho mais aí do projeto Update, acho que ninguém melhor do que o Marcelo aí para poder estar compartilhando isso com vocês. É isso aí, pessoal. Bom dia. Eu sou Marcelo Marinho, responsável pela área de manutenção e relacionamento da Embarcadero do Brasil. Esse projeto, na verdade, ele visa estreitar o relacionamento entre a Embarcadero e os nossos clientes aqui do Brasil. É um projeto que foi desenvolvido internamente, ou seja, uma ação da Embarcadero Brasil, né? A gente não tem um subsídio da Embarcadero Americana, então é um projeto nosso. E a ideia desse projeto é justamente fazer com que a Embarcadero esteja um pouco mais próximo, né, dos nossos clientes aqui do Brasil, ajudando no dia a dia com uma mentoria voltada às tecnologias atuais, na última versão do Delphi, né? O Landerson vai estar tratando aí da parte técnica, né, das tecnologias, apresentando as novas tecnologias, e a ideia aqui é justamente essa, é a gente dar esse apoio para o nosso cliente, né, para que ele possa estar na versão vigente, para que ele possa estar fazendo coisas novas e a gente possa estar apoiando de forma concreta, quebrando um pouco aquele paradigma de trabalhar só com a parte de venda, venda de licença, atualização de manutenção, mas sim oferecer algo diferenciado, algo que possa, de fato, agregar valor, não só para o nosso cliente, mas para o seu cliente final, que vai usar o teu produto, e os serviços que a gente tem buscado aí trazer para vocês como melhoria. Ok, obrigado, Marcelo. Bem, para essa agenda de hoje, a gente vai falar um pouco aí sobre o modelo de subscrição, né, o que vem a ser esse modelo, os benefícios dessa subscrição, então tudo aquilo que vocês têm direito a gente vai deixar aqui esclarecido. Uma vez que você é o cliente com a manutenção ativa, o que você tem direito, né? Porque você, quando paga essa manutenção, essa subscrição, você tem alguns benefícios que nem sempre é de conhecimento de todos, né? Por algum motivo acaba se perdendo na documentação que você recebe. E a nossa ideia é fazer com que você cada vez mais faça uso desses benefícios, né? Tornando aí
dando um pouco mais de sentido a você realmente estar ali, não só recebendo, eu pago para ter a versão nova. Não, você pode participar muito além disso. Né? E é isso que a gente vai tentar abordar aqui nesse webinar. E depois a gente vai dizer um pouquinho do quais as nossas metas com esse projeto, o que a gente espera nos próximos e para os próximos, ok? A ideia principal desse webinar de hoje é esclarecer a você, cliente embarcadeiro, botar na mesa aí para você tudo aquilo que você tem de benefício quando se mantém com a subscrição ativa. Bem, o modelo de subscrição que é comercializado aqui no Brasil, né, a gente trabalha com o modelo standard. Esse modelo ele tem benefícios interessantes que são abordados nessa apresentação de hoje. Enfim, acredito aí que todo mundo que está participando aqui é um cliente embarcadeiro com manutenção ativa, e a nossa ideia agora é mostrar a você o que está dentro desse seu pacote. Você tem aí direito aos hotfixes, você tem também direito à manutenção contínua. A gente vai falar sobre esses tópicos, cada um deles mais adiante, tá, gente? Tem direito também à atualização de versão principal e a um suporte técnico. Então a gente está falando aqui desses benefícios, que são aí os benefícios que você passa a ter quando se mantém com a manutenção ativa, no pacote standard, que é o que a gente compartilha aqui no Brasil, que a gente comercializa aqui no Brasil. Só esclarecendo, tá, pessoal? Esse material depois a gente vai mandar para vocês aí, através desse contato que foi feito com o Marcelo por e-mail e tal, a gente vai mandar esse material para vocês através aí de um PDF. Então, a respeito dos hotfix, né, uma colocação aí sobre eles, né? Hotfix são basicamente pacotes, né, de adição e correção ou, né, vamos botar assim, correção de funcionalidades que podem ser agregadas aí ao produto sem necessidade da desinstalação. Né? Por exemplo, saiu com um pequeno problema quando você coloca uma compilação no aparelho de 64 bits da Samsung, por exemplo. Tá? Então a Embarcadeiro vai lá, ela produz um hotfix para que você faça a adição desse hotfix na sua instalação já, sem alterar a configuração de instalação, para que você consiga compilar para esse aparelho Samsung 64 bits. Então o hotfix, eu botei essa imagem aí de um pit stop, é meio que trocar os pneus ali do seu Rádio Studio, e aí a gente está falando de um Fórmula 1, né? Então a ideia é essa, que você possa adicionar aí melhoria, né? Rever o processo, sem que tenhamos falando aí de desinstalação, tá? Do produto, apenas adicionando aí um pacote que vem para fazer essa pequena correção bem pontual no processo. Estamos falando também da manutenção contínua. O que vem a ser essa manutenção contínua? Basicamente, a manutenção contínua ela diz respeito ao lançamento de, aí sim, um pacote um pouco maior, né, de um conjunto de funcionalidades para agregar valor ao produto. Como exemplo aqui, a gente pode usar o caso do 10.3, aí, que é o mais recente, né, todos vocês acompanham. Ele teve lá o update 1, o update 2, o update 3. A gente já está aí beirando para ter um lançamento de uma nova versão, que quem tiver com a manutenção ativa também nesse prazo, né, dentro do prazo do lançamento, também recebe. Então a gente pode abordar aqui como a manutenção contínua. Por exemplo, no 10.3.2 nós tivemos a adição do macOS 64 bits, uma nova característica que veio no pacote de update. Então você continua tendo um produto principal, que é o 10.3, e um pacote de atualizações, o 10.3.2, que trouxe aí, por exemplo, o macOS 64 bits. E aí o tempo foi passando, nós tivemos uma outra atualização, um outro updatezinho, né, nessa manutenção contínua, que foi o update 3. Então o que a gente teve no update 3? A adição do, por exemplo, Android 64 bits. Então vem um monte de correção de algumas funcionalidades que talvez tenham apresentado problema, e logo em seguida adiciona-se também novas funcionalidades de acordo com a atualização da tecnologia num sentido geral. Então a interação aí nesse processo o Google fez uma atualização,
Beleza, nós temos que nos atualizar com essa nova determinação do Google e então foi feito um novo pacote de update. Então, os pacotes de updates a gente chama aí, no seu benefício, de manutenção contínua. Ok, Landerson, mas como você falou, tá para vir uma nova versão e eu vou ter direito a essa nova versão? Vai sim. Como é que você vai fazer em relação a essa nova versão? Basicamente, nada. Mantendo-se atualizado, você passa a receber também a atualização de versão principal. E aí, todas as principais que você tiver dentro do seu período de manutenção, por exemplo, um cliente que tenha assinado um período de manutenção, ele comprou lá o Dolph Tóquio e teve 1 ano de manutenção. Então ele pegou Tóquio e Rio. Beleza, pegou um pedacinho do Rio, ele pagou mais 1 ano de manutenção, né? Ele manteve-se com a manutenção ativa. Então ele pegou tudo que está entrando no Rio e saindo a próxima versão, né, o 10.4 agora, ele com a manutenção ativa, ele vai receber o 10.4. O meu prazo termina, sei lá, vamos ser extremos aqui, termina amanhã. Se a nova versão sair hoje, você recebe. Se sair amanhã, já não dá certo mais, ok? Então, esses benefícios são os benefícios aí que você vai fazendo a nível de download. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali, de alguns links, né? E isso está tudo lá no Code Central, que você vai ver o que tem de disponível. Os hotfix, por exemplo, não é sempre que você se vê na necessidade de instalar, uma vez que eles são muito pontuais. Obviamente, manter o produto 100% atualizado pode ser que te traga a vantagem de estar pronto para algo que você hoje não está trabalhando, mas que futuramente pode trabalhar, ok? Isso foi a nível de download. E a nível de assistência, e a nível de parceria com a Embarcadero, o que você tem? Então, basicamente, a gente tem aí 2 grandes grupos de suporte. O primeiro grande grupo diz respeito a registro e instalação. Então, é um suporte prestado a registro e instalação do produto, no qual você engloba aqui uma série de fatores um pouco mais simples, vamos tratar assim. Então, como é que eu faço a instalação do produto? Como é que eu registro o meu produto? Existem diversos tipos de registro, né? Então, você tem o licenciamento por um servidor de licença, você tem o licenciamento individual serial, né, que serial name, e assim a gente vai. E o suporte propriamente ao produto. Vou chegar aqui agora na parte em que a gente fala sobre o suporte técnico aqui no Brasil. O Brasil é o único que oferece essa estrutura de um suporte técnico diferenciado. Então aqui a Embarcadero Brasil oferece para você um suporte técnico diferenciado. A gente tem algumas empresas, né? Nós temos aqui a diferença de idioma, por exemplo. Aqui você tem a vantagem nesse suporte técnico a nível Brasil de estar falando em português com o nosso amigo Tiago, que está aqui com a gente nesse momento. Como é que se dá esse suporte técnico aqui a nível Brasil? Ele é basicamente nessa parte de instalação e licenciamento. Mas eu queria que ele me auxiliasse no processo do produto. Não dá, até porque a gente não tem essa autonomia de mexer no produto, né? Essa autonomia está só na matriz. Você, quando assina a subscrição, você tem esse direito de solicitar alguma coisa a nível de produto? Tem. Isso vai ficar para a parte da matriz, ela não é junto ao Brasil. Aqui o Tiago nos auxilia na instalação, nesse processo de licenciamento. E, às vezes, você tem a necessidade de encurtar um pouco esses caminhos do próprio suporte técnico junto à matriz. Então, o Tiago, que está participando aqui conosco, é a pessoa, hoje, responsável por te auxiliar nesse cortar caminho, nesses atalhos, para que você não gere um chamado errado e esse chamado fique rodando de setor até chegar na parte certa, né? Ou seja, perder tempo ali com esse chamado. Então, o ideal é trocar uma ideia aqui antes, se você tiver alguma dúvida, beleza, e a gente vai tentar fazer essa orientação de onde é e como é que você vai abrir esse chamado, o que você vai estar adicionando a esse chamado para facilitar o processo de suporte junto à matriz. Tiago, quer acrescentar alguma coisa? Opa, Landerson, muito obrigado aí novamente pela apresentação. Muitos daí já me conhecem, né?
Mas vamos lá, vou me apresentar de novo. Bom dia a todo mundo. Espero que estejam todos bem aí em casa, se cuidando, cuidando da família. Bem, eu sou Thiago Santos, suporte da Embarcadero do Brasil, responsável aí pela integração da compra final do cliente até o produto estar funcionando aí, né? Como o Landerson informou, o meu suporte aqui no Brasil ele é baseado apenas na instalação, né, licenciamento dos produtos, mas nada que venha até mim que eu não possa ajudar de alguma forma. Às vezes tem algum problema simples, né, de desenvolvimento, alguma coisa, a gente não tem suporte aqui no Brasil para isso, mas a gente sempre acaba ajudando o cliente de alguma forma. O meu suporte aqui no Brasil, ele é único, tá? Então, ele não precisa ter uma manutenção ativa para você obter suporte comigo para fazer a instalação do produto. Mas é imprescindível esse treinamento, até para mostrar todos os benefícios da manutenção ativa. Para além do meu suporte inicial apenas para instalação e configuração, todos os clientes obterem todas as funcionalidades, tirarem todas as dúvidas e tudo que for com relação ao produto para satisfazer aí os seus clientes, né, da melhor forma. Muito obrigado. Então vamos falar aqui agora desse suporte que ocorre lá na matriz. O que ele está englobando aí para você? Muitos de vocês vai ter passado já em algum momento por uma situação em que você precisou formatar a máquina, alguma coisa nesse sentido, e num dado momento você percebe que está me pedindo aqui, está me dizendo no processo de instalação que o meu número de instalações expirou, que eu não tenho mais direito à instalação. O que é isso? Não tenho direito. Se eu fiz a compra, se eu me mantenho atualizado. Bem, isso vem com a trava, né? Até mesmo por questão aí de segurança para você, cliente, isso vem com a trava, né? Se você perdeu o serial, alguém levou e tal, tem uma trava de instalação e que você precisa solicitar um incremento nesse número de instalações. Então, aqui, por exemplo, esse incremento precisa ficar claro, o cliente com manutenção ativa, isso ocorre em até 24 horas. Quem não tem a manutenção ativa, esse processo ele já demora um pouco mais, porque a matriz vai avaliar como é que está sendo tratada essa instalação, fazer uma série de verificações na utilização do produto até então, para poder liberar esse processo. Então demora um pouco mais. E normalmente quando isso ocorre, né, que você a mensagem ela vem para você exatamente quando você já está precisando, quando você já está no momento da instalação. Então isso ocorrer em até 24 horas é super importante para que você não fique com muito tempo parado lá, né, com esse recurso parado, aguardando. O segundo item aí desse suporte junto à matriz é o rehost. O rehost diz respeito ao licenciamento quando você está trabalhando aí com um servidor de licenças e que você vai fazer basicamente esse mesmo processo, né, de trocar de máquina, trocar esse servidor, precisei renomear o servidor dentro da rede, alguma coisa nesse sentido, você tem que solicitar um rehost. Ou seja, você tem que dizer para o embarcadeiro que o seu host, né, que o seu servidor de licença trocou de nome, trocou de IP, alguma coisa nesse sentido. Então, bem parecido aí, né, só que para um processo de licenciamento diferente. Ainda falando desses benefícios, junto à matriz, nós temos aí o Code Central. Basicamente, o Code Central ele é um hub, né, de funcionalidades do produto a nível de código, né? Então, eu vou acessar aqui o Code Central. Você acessa ele através do endereço ccembarcadeiro.com. Pessoal aí que não conhece, tá? Estou acessando aqui o Code Central, eu vou compartilhar a tela aí com vocês agora. Basicamente, tá? Você vai fazer o login lá na EDN. Para quem não lembra, members.embarcadeiro.com. Ele vai te pedir o seu login e você vai entrar aí na rede. Se você acessar o Code Central estando deslogado, ele vai pedir o login, a mesma coisa, tá? E aqui você tem os uploads mais recentes, tá? E aqui no canto esquerdo você tem todo o seu histórico, por exemplo, os seus downloads registrados, né? Todo o seu histórico de assinante do Code Central, vamos botar assim. Então vou aqui, só para a gente dar uma olhada rápida, nos uploads mais recentes. Repare que eles são categorizados aqui por produto, tá? Então você tem a data
dessa liberação aqui, ó, mês 5, dia 7, então tem um arquivo aqui que é desse período. Você tem styles, você tem inclusive patches de correção, ó, tá? Existem diversas formas de você fazer essa busca, tá, pessoal? Só para a gente ser mais abrangente aqui na nossa exemplificação, ó. Se eu vier aqui em Delphi, procurar, por exemplo, por binários, ele vai me trazer aqui os binários, ó. Então eu tive um pacote adicionado aqui no dia 23/4. Tem aqui, vamos ver o que a gente acha aqui de algo que eu falei já. Ó, tem um e-book aqui de 2017. Então tudo que é adicionado está aqui. Você pode vir aqui no Code Central e procurar, ok? O próximo item da nossa lista é o Quality Central. O Quality Central ele é um Jira, né? Onde são reportadas ali as ocorrências que você tem no seu produto. Você tem ali um report de alguma coisa, uma solicitação de melhoria, alguma coisa nesse sentido. E você tem, nesse processo, um pouco mais demorado. Por que ele é um pouco mais demorado? Ali, tudo isso vai ser debatido e tudo mais. Você tem também direito, nesse processo de interação com a equipe de desenvolvimento, você tem direito a 3 chamados técnicos por ano, por licença. Então, beleza, eu estou com um problema, eu vou abrir um chamado técnico. O formato ideal é, inclusive, você abrir esse chamado técnico e adicionar o report mais detalhado que você fez lá no Jira. Jira ou Gira, né? Não sei como vocês costumam conhecer, mas a gente vai acessar aqui agora o Quality. Esse link aqui, você tem o acesso a essa parte de suporte, tá? Bem divididinho lá no site. E vamos acessar aqui agora o Quality Central. Vou compartilhar aqui com vocês. Qual a importância do Quality Central? Tá? Você consegue acompanhar tudo que está sendo feito no produto. Então você tem aqui, ó, por exemplo, eu estou com o Quality Central aberto. Como todos vocês são clientes de manutenção, vocês têm acesso ao beta, né? Basta solicitar o acesso ao beta. Chega uma fase aí também que o beta torna-se um pouco mais aberto, inclusive, não só cliente de manutenção, pode inclusive qualquer pessoa solicitar para participar. E aí passa por um processo de avaliação. Tá? Quando você acessa aqui o qualitymbarcadeiro.com, mesmo processo, tá, gente? Login aqui é o mesmo login da EDN. Então você faz o login e entra. Aqui você tem, por exemplo, esse link que te dá aqui melhores práticas aí na utilização, né, do Quality Central. Então é um link que está lá na community, né? E aqui você tem, ó, você tem que estar com o seu usuário de ADN criado. Isso você cria no momento que você recebe a licença. E aí você vai acessar Members para poder fazer esse login e acessar o Quality Central. Então aqui, ó, você tem como deve ser preenchido um chamado, né, uma ocorrência aqui no Jira. Eu vou abrir uma ocorrência aqui que eu já tenho. Esse processo do Jira ele é bem legal pelo seguinte: você consegue ter uma participação bem ativa da seguinte forma. Às vezes tem alguém sinalizando um problema em algo que é um tema de suma importância aí no seu negócio. Então você pode marcar que quer acompanhar esse tema e ficar acompanhando para ver a solução que vai ser dada para esse tema. Eu vou pegar aqui, ver se eu consigo aqui, ó, um filtro das minhas ocorrências abertas. E aqui entra um ponto de importância que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá, ó. Eu tenho algumas ocorrências abertas. Tá? Eu abri algumas ocorrências e estou aguardando o retorno. Por exemplo, eu solicitei uma mudança naquela partezinha do AdMob. Quem trabalha com mobile aí sabe o que eu estou falando. Nós temos lá hoje apenas o bannerzinho, né? E já existem diversos outros tipos de publicidade sendo entregues dentro de uma aplicação celular. Então, eu solicitei esse tipo de alteração. O que eu fiz na minha solicitação? Eu abri a solicitação, dizendo que eu estava querendo que fosse implementado, mostrei que outras pessoas já implementaram e questionei por que não colocarmos isso
no produto. Né? Então, tá aí. Outro ponto que vai estar aqui, ó, quem se lembra aí da mudança de permissões, né? Quando o Android passou a pedir permissões. Então, naquela época, através do beta, por isso a importância de você acompanhar a evolução do produto com os betas, reservar alguém da sua equipe ou você mesmo para dar uma olhadinha no beta, testar alguns pontos críticos da sua aplicação, né? Não precisa testar, beleza, string, não sei o que, não. Mas pontos críticos, pontos que você sabe que aquilo ali deu um trabalhão danado para fazer, será que já está nativo? Será que alguma coisa mudou nesse processo? A gente sabe que, principalmente quando você coloca uma aplicação em produção de um nível um pouco maior, você sabe exatamente onde estão os seus calcanhares de Aquiles. Então, é super importante você participar do beta para ter esse processo. Por exemplo, teve um beta que foi liberado com a questão das permissões, eu não vou me recordar aqui, mas tem as datas aqui, né? Criado em 30 de agosto de 2018, e faltou no beta a liberação desse arquivo, que se você hoje olhar, é o arquivo de permissões lá nativo do nosso desenvolvimento no FireMonkey. Então eu sinalizei isso aí, falei, ó, tá pedindo aqui a permissão, o arquivo não está na instalação. Então quer dizer, poupei o Delphi, por exemplo, de uma saída de um produto, de uma release com esse erro. Também participei desse projeto sabendo que, ok, quando eles me deram ok aqui, ok, o esquema de permissões funciona. Também participei aqui com alguma coisa, não vou achar aqui de cara, mas participei também do processo dos 64 bits, né? Então fiz os testes aqui, sinalizei a única coisa que você precisa realmente alterar quando faz a migração do Android 32 para o Android 64. Então são pontos aí que você tem direito, deve participar para poder fazer o uso de uma melhor maneira aí da sua manutenção, tá? Conforme eu falei, tá, pessoal? Esses links, tudo isso a gente vai disponibilizar aí com vocês. Marcelo vai enviar isso por e-mail logo ao final dessa apresentação. Eu acho que a gente consegue aqui, então, fechar, né? Eu troquei a ordem aqui, mas abordamos tudo. Então, a importância de você participar do programa de beta, você poupa aí muita coisa. O chamado técnico seria, por exemplo, você detectar uma falha no produto, você requisitar uma funcionalidade no produto. Eu quero que o Delphi compile para, sei lá, para o Alexa, o dispositivo Alexa. Ok, você vai fazer um chamado técnico junto à matriz. Detectei uma falha aqui, o Delphi não está conseguindo fazer a compilação para 64 bits. Ok, isso é um chamado técnico. A gente volta aqui nesse slide, então, a falar do projeto update. A ideia do projeto update, o que a gente vai trazer aí pela frente agora? Nós temos diversos temas borbulhando aí, enfervescendo na nossa comunidade de desenvolvimento como um todo. Nós temos, por exemplo, a Lei Geral de Proteção a Dados. Como é que a gente vai fazer em relação à Lei Geral de Proteção a Dados? O que a gente vai fazer? Muito provavelmente, vamos fazer um webinar na virada do mês, ou começo do próximo mês, sobre Lei Geral de Proteção a Dados. E aí a gente vai abordar alguns temas, né, de Lei Geral de Proteção a Dados. Landerson, nós estamos aqui falando com pessoas que estão com manutenção ativa, que pagam a manutenção do produto, mas que não têm, por exemplo, todos os seus sistemas migrados. Eu tenho, por exemplo, a licença do Delphi 10.3.3, que é a mais atual, porque eu estou com a minha subscrição ativa, mas eu ainda estou programando no Delphi 7. Eu quero migrar. Qual é o subsídio que a gente está falando? Beleza, então vamos analisar, por exemplo, um processo de migração e trazer esse processo de migração para cá, para o projeto Update, e compartilhar isso com vocês através de um webinar. Está na nossa pauta isso também. Além disso, diversos outros temas aí que a gente vai falar sobre estrutura de aplicação, arquitetura, como migrar minha aplicação para microserviços, e assim a gente vai fazer esses temas, dando um norte aí
em relação a esse desenvolvimento que você pode estar adotando aí na sua empresa num processo de modernização. Então, acredito eu que a mensagem principal nossa é que esse projeto Update, ele passa, a partir de hoje, que a gente startou, a ser um movimento contínuo na nossa comunidade de clientes embarcadeiro com manutenção ativa. Não temos a pretensão aqui de ensinar ninguém a programar, a ideia é tratarmos isso como uma mentoria nesses processos, e a gente vai falar disso. Quem tem mais propriedade até para falar disso é Marcelinho. Marcelinho, tá por aí, filho? Então, sim, Anderson. Em resumo, é isso mesmo, né? A ideia aqui é se aproximar do nosso cliente, é poder dar um norte para ele, né, das tecnologias que estão disponíveis na IDE, para que ele possa ter a melhor opção, para que ele possa ser direcionado, né, com objetividade para aquilo que ele pretende alcançar. E o nosso apoio é todo voltado a isso, né? A gente quer estar perto mesmo, afinal, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso, sem ele a gente não existe, e a gente pretende estar muito próximo de hoje em diante, né, fazendo um trabalho bem diferente do que vocês estão acostumados, que vocês têm acompanhado. Para quem é cliente da Embarcadero há muitos anos, passa sempre para a gente a impressão de que a Embarcadero só entra em contato quando quer vender, quando quer falar de algum evento que vai ter, mas esse apoio técnico é algo que vocês, acredito que a maioria, sente falta. E pensando nisso, que a gente resolveu criar esse projeto e estar perto de vocês e poder fomentar aí a conhecimento técnico, né, de todas as empresas que hoje operam com o Delphi, para que cada um aí possa ter o melhor de nós, né? Nós estamos aqui para fazer o nosso melhor e queremos oferecer o melhor aí para vocês, para cada um dos nossos clientes, e não vamos medir esforços. Isso eu tenho falado aí para quem eu já tive o prazer de conversar, né? Nossa base ela é gigantesca, então se não conseguir falar, acho que com 10% dos nossos clientes até o momento, né? Mas aos poucos aí eu vou chegando em cada um de vocês, né? Então pretendo sim estar muito mais perto, pretendo mostrar para vocês esse lado da Embarcadero que talvez vocês não conheçam ainda, né? E poder estar junto com vocês. A ideia aqui é a gente trazer para vocês benefícios além do que vocês hoje já investem para ter. E esse tipo de projeto, ele visa justamente isso, agregar valor aos que você já tem, né? Então, é isso, basicamente é isso. A gente vai estar mais perto agora de vocês para poder ajudá-los aí no que competir aí a nossa empresa, a nossa Show de área. bola, Marcelinho. Gente, então, obrigado, né? Fica aí um espacinho agora para a gente tratar algumas perguntas. Eu já estou olhando aqui no chat, a gente tem uma pergunta lá, já vou abordar ela aqui no conhecimento geral com quem está só acompanhando pelo vídeo, tá? A pergunta é do Alexandre Formaggio. Se podemos ter uma migração de VCL para FireMonkey, né? Tem como? Sim, Alexandre, tem como, né? É um processo que, um ponto que eu costumo muito abordar nesse tipo de conversa não adianta achar que não vai ter trabalho, que vai simplesmente virar uma chavinha, tá? Existe caminho para fazer isso, né? E a gente tem sim algumas orientações a passar nesse sentido. Então, por exemplo, vale lembrar que o VCL, todo ele, né, todo o framework é construído em cima da plataforma Windows. Então ele já tem algumas facilidades para esse tipo de interação. Quando você migra para FireMonkey, você vai perder um pouco dessas facilidades, dessa integração 100% nativa, e vai ter que fazer alguma coisinha na mão quando a gente está falando de Windows. As vantagens que você tem com isso é que a sua aplicação está um pouco mais portável, né? Então você vai pegar essa aplicação, a mesma aplicação, por exemplo, e rodar ela no Linux. Com os clientes de manutenção ativa tem essa possibilidade de rodar um mesmo código, né, nas diversas plataformas, inclusive em Linux, Mac, iOS. Óbvio, né? Outro ponto que deve ser considerado, Alexandre, é essas particularidades de cada plataforma. Então,
o projeto aí de você fazer essa migração, você deve levar em conta isso também. Tem aí, ó, o teste está até fazendo essa ponderação, tem também o MIDA Converter, que é uma aplicação que você roda o seu código nela e ela gera aí essa conversão. Precisa um pouquinho de ajuste, mas é um caminho bem mais tranquilo. Weber, os custos ainda são grandes para a pequena empresa. Então, Weber, a questão é, no nosso cenário, a gente não consegue aqui abordar essa parte de custo, né? Mas eu consigo te dizer o seguinte, a Embarcadero Brasil está trabalhando muito forte nessa questão. Nesse momento, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil conseguindo comprar uma licença de Delphi com 50% de desconto, no caso da Enterprise Architect, 45% de desconto, e falamos aqui de dólar bem abaixo da cotação atual, né? A gente está falando aqui de $1 a 4,65 nesse exato momento, é o que Embarcadero Brasil está conseguindo trabalhar, né? Se você pegar o dólar, está batendo 6, e essa precificação em dólar, infelizmente você está no Brasil e tem que fazer essa conversão. O produto ele é comprado em dólar, né? E a gente faz essa distribuição aí como distribuidor oficial aqui no Brasil. Então, a gente compra esse produto em dólar e tem que pagar essa conta e o dólar influencia com certeza, tá? Mas nós temos nesse exato momento, não sei se você está participando aí, mas acredito eu que esteja, né? De mailing, essas coisas que a gente sinaliza aí de comunicação, então tá rolando isso. E nós temos que ver, talvez você fazer um contato com o comercial, passar um pouco do seu cenário, ver aí como se encaixar em algumas dessas campanhas e promoções. Atualmente, nossa empresa temos a versão Architect e a Enterprise, um a cada dev. Você comentou algo de uma versão do servidor. Sim, temos, Vitor, temos uma versão que você tem um servidor de licença, tá? Precisa também entrar em contato aí com o Thiago, lá no suporte, para ver essa situação da sua licença, ver se é possível fazer essa migração, como é que seria esse processo, tá ok? Aqui tá entrando em questões mais comerciais. Gente, assim, o foco dessa live de hoje ela não está envolvendo essa parte comercial, tá? Vou pedir aí que mandem um e-mail para a gente, atendimento@embarcadeiro.com.br, para que a gente tire essas questões comerciais aí, tire essas dúvidas, né? O processo aqui hoje, realmente, ele está focado única e exclusivamente em apresentar para vocês esse novo projeto, trazer para vocês essa questão aí da manutenção, né? O que você tem de benefício de ser um cliente com manutenção ativa e poder participar desses webinários que vão acontecer. Então, vai ocorrer o mesmo processo que ocorreu dessa vez. Você vai receber um e-mail do Marcelo convidando para um webinar e que vai participar aqui e a gente vai passar o tema, tá ok? Basicamente é isso. Então, dessas dúvidas aqui, acho que o Vitor fica aí, então, esse oi aí para você, Vitor. Dá um oi lá no atendimento, né? Atendimento@embarcadeiro, passa essa sua vontade, né, de trocar para servidor de licença, para ver se é possível, tem que ser avaliado os casos lá, e aí isso é feito junto à matriz. Ronaldo, minha licença vence esse mês, tá, sobre o parcelamento. Então, Ronaldo, também conversar lá. Gente, o cenário de comercial, vejo assim, nós estamos num momento de pandemia que está muito complexo para todo mundo, e a Embarcadero Brasil, mundial, também está passando por isso, tá? Então, assim, está se fazendo um esforço muito grande para a gente tentar manter tudo competitivo, ok? Material sobre deployment mobile que abrange todas as etapas até a publicação nas lojas da Apple e Google. Alexandre, aqui no meu canal, tá?
você vai ter 2 vídeos fazendo esse processo junto à loja do Google. Eu, particularmente, nunca trabalhei com Apple, mas vou separar esse material para você. Deixa um comentário aí no meu canal, em qualquer lugar aí, e fala que eu te aponto aí os vídeos, mas tão fáceis aqui de procurar, estão nos vídeos recentes aí. Então eu faço esse processo desde do início aí do App Bundle, nesse processo que é o mais novo que tem para enviar para a loja do Google, e mandamos para lá. O Google está com algumas novas restrições, né? Então é bem interessante a gente trocar essa ideia assim para você não ter um pouquinho de perda de tempo, vamos tratar assim, né? Porque eles estão barrando um pouco mais aplicativos. E como eu tô com uns 2 ou 3 aplicativos que eu publiquei agora nesse período novo aí das publicações, eu posso ser útil aí em te esclarecer isso, tá? Deixa um comentário aí pra gente trocar essa ideia depois que eu te chamo, tá ok? Pessoal, então é isso, a gente está aqui encerrando. Marcelo, Thiago tá por aí ainda, querem fazer aqui algumas considerações finais. Eu de antemão gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, dizer aí que estamos muito animados com esse projeto, de estar junto com vocês, conhecer a necessidade de cada um de vocês. Esse projeto ele começa com essa questão do webinar, mas ele tem uma outra fase que vai ser um pouco mais individualizado, então a gente vai abordar isso. Marcelo deve falar isso com vocês ao longo desses contatos aí. Estamos falando aí desse momento de pandemia e do esforço também que a Embarcadero está fazendo em manter competitivo, trazer descontos. Então, fica a dica aí para vocês fazerem esse contato com o nosso setor comercial, tá? São oportunidades muito boas que quando a pandemia passar, você pode estar dando aí um salto de qualidade, ok? Então, fica aí um abraço especial e um pouquinho para essa chamada, tá? Então, vamos pensar lá na frente que isso vai passar, tá ok? Opa, Landerson, tudo bem? É o Thiago. Deixa eu só Vai lá, trocar da uma minha ideia parte com eu o estou pessoal, encerrando só para a aqui gente com fechar vocês. aí. Grande abraço, pessoal. Bom dia. Só para encerrar aí, pessoal, com chave de ouro aí, com a cereja no bolo, só algumas informações importantes que nessa abordagem de manutenção é sempre importante. O produto, quando você tem uma manutenção ativa, é importantíssimo, é imprescindível que você faça o resgate desses produtos durante a vigência dessa manutenção. Mais um fator que é importante vocês manterem a manutenção ativa. Porque com a manutenção ativa e vocês resgatando o produto, por exemplo, a gente hoje está no 1033, né? Quem tem manutenção ativa vai ter o 1034 sem custo, né? Mas para ele ser seu, perpétuo, você precisa instalar e registrar o produto durante essa vigência, tá? Porque é isso que garante que o produto seja seu. Porque ao término dessa manutenção, caso você precise reinstalar esse produto que foi um benefício da sua manutenção, você sempre vai contar com ele lá dentro da sua conta, né? Eu aqui do suporte técnico recebo muitos chamados sobre a vigência que acabou de manutenção de um determinado cliente, ele por ter o produto sido lançado naquele período de vigência da manutenção do cliente, ele não resgatou. Ele acabou perdendo esse benefício, né? Então é muito importante que todos os produtos que tenham manutenção ativa, todos os clientes que tenham manutenção ativa, que resgatem os produtos, né? Assim, para eles serem seus, né? Definitivamente. E como é que vocês fazem esse processo, né? Quando sai sempre um update novo, né, um produto novo aí que vai constar como um benefício da tua manutenção, basta você pegar o mesmo serial do produto, né, que está com a manutenção ativa, baixar o instalador da nova versão e utilizar na hora da instalação. Somente isso. Isso que vai garantir que o produto, né, esteja seu associado à tua conta EDN. Né? Então é muito simples. Então, só utilizar o mesmo serial aí. E, no caso de abertura de chamada de desenvolvimento, depois a gente vai colocar os links aí no material, supportforms.embarcadeiro.com/products, né, de produtos em inglês. Então, você colocando isso, você vai selecionar seu produto, né, e vai ser direcionado para o seu portal de EDN para abertura de chamados de desenvolvimento aí. Né? Também recebo muitos chamados nesse tipo. Né? E só para finalizar aí, eu também mantenho um site, que é o tsantiago.wordpress.com, que todo lançamento de produto, como você faz para você instalar, configurar, licenciar,
eu sempre coloco lá, tá? Então é como se fosse um forno mesmo. Assim que sai do embarcadero já está quentinho lá no site para você acessar e obter as informações. Então depois a gente vai deixar o link aí também. E com base em tudo isso, esse trabalho que a gente está fazendo com os clientes com manutenção ativa, está vindo bastante coisa legal aí, inclusive novos portais para a gente fazer a abertura de chamado. Aqui no Brasil tá de suporte, que está em desenvolvimento, mas quando ficar pronto a gente vai divulgar para vocês. E tudo que a gente puder fazer para disponibilização de materiais, de ajudar de todas as formas os clientes com manutenção, a gente está fazendo aí. Beleza? Estou bastante empolgado. Obrigado a todo mundo aí pelo acesso. E tamo junto. É isso aí, pessoal. Quero o Marcelo agora de novo. Só tenho a agradecer aí a participação de todos. Para a gente está sendo muito satisfatório poder ter a liberdade de desenvolver projeto que visa estar de encontro ao nosso cliente, nosso parceiro. E é isso, a gente quer fazer parte dessas conquistas de vocês. Estou aqui à disposição de todos. Aqueles que tiverem qualquer dúvida relacionada a tudo que foi passado aqui no evento, pode entrar em contato comigo ou por e-mail, manutenção, né? No caso fica manutencão@embarcadeiro.com.br, dúvidas comerciais, dúvidas da manutenção em si, enfim, do projeto. Fiquem à vontade para fazer um contato comigo nesse e-mail ou pelo telefone 5643-1385, se eu não me engano, porque trocaram meu ramal recentemente. Tá? Mas qualquer coisa, pode ligar no 5643-1320, e aí a Hillary encaminha também para o meu ramal, não tem problema. E, mais uma vez, agradecer a todos pela presença, muito obrigado pela confiança em participar conosco, e vamos tocando aí a bola e vamos jogar esse jogo junto.